Olá, as pessoas me perguntam, poxa Diogo, os planos de saúde não cobrem terapia ABA se o terapeuta ABA não for psicólogo. Pessoal, a razão é que na resolução da ANS está de forma clara que o rol é taxativo e que a terapia coberta de forma ilimitada é a terapia por meio de um profissional psicólogo. Entretanto, quando o médico lauda, dá o diagnóstico do seu filho e recomenda a terapia ABA, se ele não colocar psicólogo, se ele colocar terapeuta ABA, analista do comportamento, você pode ir à justiça e exigir que o plano de saúde comprove a qualificação, a capacitação dos psicólogos que trabalham nas clínicas do plano de saúde, que são credenciados aos planos de saúde, seguros de saúde, etc. Provavelmente a grande maioria deles não terá uma formação sólida em análise do comportamento, infelizmente. Então, quando você requer administrativamente, por questões orçamentárias e de gestão, e até mesmo embasado na resolução da ANS, o plano de saúde vai lhe oferecer um psicólogo. Se ele tem formação adequada ou não em análise do comportamento e o atendimento ao seu filho, ao seu ente querido, vai ser interessante, vai ser produtivo, vai ser o melhor? Provavelmente não, porque para isso o psicólogo precisa ter uma formação sólida em análise do comportamento, já que a profissão do psicólogo é diferente da profissão do analista do comportamento. Não é uma atividade privativa da psicologia a análise do comportamento. A lei que regulamentou a profissão já disse isso, o CFP já disse isso, a resolução do CFP que traz como especialidades da psicologia não traz análise do comportamento. Nos Estados Unidos, excelentes analistas do comportamento não são psicólogos. Lá nos estados que a profissão é regulamentada, admite-se o licenciamento de profissionais que não são psicólogos e por aí vai. Isso já é tranquilo, já é pacífico. O problema, pacífico assim, na cabeça de pessoas de bom senso e boa índole. Agora, o problema é que os médicos, por N razões que eu não quero entrar no mérito delas, às vezes colocam no laudo terapia ABA por psicólogo, psicoterapia comportamental. Enfim, eles colocam coisas que geram conexão, colocam palavras, às vezes por motivos, repito, não quero traçá-los aqui, não quero dizer aqui, ou às vezes por até desconhecimento, colocam. E aí dão a faca e o queijo para o plano ou seguro de saúde empurrar nos segurados uma clínica recheada de profissionais que não sabem lidar com autismo, não tem formação sólida em ABA, porque é o mais barato para o plano de saúde, é o mais econômico, é o que o plano de saúde tem. Porque vai levar tempo para você ter uma gama de analistas do comportamento com formações sólidas e com experiência em autismo. Hoje, estima-se que 5% dos psicólogos têm formação sólida em análise do comportamento. E desses 5%, nem todos só trabalham com autismo. Então, imagina esse percentual em anexo, associado a planos e seguros de saúde ou à rede pública de saúde, para as pessoas que não têm seguro de saúde, não têm plano de saúde e correm atrás dos atendimentos, terapias. O que precisa ficar claro na cabeça das pessoas e dos médicos que analista do comportamento não é a mesma coisa que psicólogo, são coisas separadas. Um psicólogo, um fono, um pedagogo, um psicopedagogo, etc. Todos esses podem ser bons analistas do comportamento, excelentes analistas do comportamento e podem ser especialistas em autismo também. Então, é preciso que os médicos ignorem as suas razões, ignorem o seu desconhecimento e passem a conhecer o que de fato é bom para os seus pacientes, que é ABA, associada a fono, TO, etc., e outras terapias conforme o contexto, mas a terapia principal é ABA, e ABA quem faz é analista do comportamento, não necessariamente um psicólogo. Pois bem, se os médicos continuarem diagnosticando e colocando no laudo psicoterapia comportamental, ABA comportamental, ABA por meio de psicólogo, estarão dando de bandeja para os planos de saúde o atendimento que os planos de saúde já têm estruturados. Alguns casos,
os planos estão estruturando, buscando profissionais formados em aba, buscando qualificar os seus profissionais. Por quê? Porque alguns médicos têm o conhecimento, porque alguns médicos colocam no laudo que de fato a pessoa precisa, independente de ser psicólogo, mas sim aba, porque muitas famílias entram com ações, brigando quando o plano de saúde amparado na resolução fornece à família um psicólogo que às vezes tem desconhecimento de aba. Então, assim, é preciso que fique claro, não estou julgando os motivos, não estou condenando nenhum médico, não é isso. Mas a análise do comportamento não é cognitivo-comportamental. A análise do comportamento não é psicanálise. A análise do comportamento não é organizacional. A análise do comportamento não é Gestalt. A análise do comportamento é a análise do comportamento. E a análise do comportamento aplicada, que é a área da ciência, análise do comportamento com melhores resultados para as crianças autistas, exige estudo de análise do comportamento sólido para o profissional que deseja trabalhar com análise do comportamento aplicada, e estudo de autismo se o profissional for utilizar a análise do comportamento aplicada ao autismo. Não importa a formação de base desse profissional. Óbvio que um profissional com formação em fonoaudiologia terá mais aptidão, em linhas gerais, para comportamento verbal. Um profissional com formação em terapia ocupacional terá aptidão para comportamentos sensoriais, por exemplo, uma seletividade alimentar. Um psicólogo terá aptidão para trabalhar com análise do comportamento nas questões mentais. E assim nós vamos. Como administradores de empresas, gestores, etc., tem mais aptidão para trabalhar com análise do comportamento dentro das organizações, que é o OBM. Então, não há por que tentar fazer reserva de mercado. O CFP já disse, repito, a lei não traz como especialidade, repito, resolução do CFP não traz como exclusividade. Então, assim, nos Estados Unidos isso é pacífico, psicólogo é uma coisa, analista do comportamento é outra coisa. Pois bem, aqui no Brasil, os médicos precisam entender isso de uma vez por todas, os advogados precisam entender, os juízes precisam entender, os membros do Ministério Público precisam entender, as famílias, os profissionais, todos precisam entender. Porque enquanto, repito, os médicos, não importa o motivo, não estou aqui para julgá-los, continuarem colocando no laudo aba por meio de psicólogo, psicoterapia comportamental por meio de psicólogo, terapia psicológica, sei lá, o raio que o parta, estão dando de bandeja para os planos de saúde o cumprimento facilitado. Ok, cumprimento facilitado não me incomoda. Não quero mal de ninguém, não quero prejuízo de plano de saúde. O problema é que é um cumprimento facilitado sem dar o atendimento adequado que os segurados, crianças, etc. precisam. Porque se os planos de saúde tivessem psicólogos com formação em análise do comportamento sólida, suficiente para atender os seus segurados, psicólogos com formação em análise do comportamento e autismo, suficientes para atender os segurados, eu me calava. Ok, pode diagnosticar e recomendar só psicólogo, porque você tem psicólogos suficientes também analistas do comportamento, mas não é o caso. Então, o que precisa ser feito, repito mais uma vez nesse vídeo, é a prescrição de terapia adequada. Fono que conhece autismo, TO que conhece autismo e analista do comportamento especialista em autismo. Se esse analista do comportamento vai ser psicomotricista, bacharel em direito, psicólogo, não me interessa. É assim que funciona no país que, em linhas gerais, não conheço outro, mas pode ser que exista, mas é assim que funciona, em linhas gerais, no país que tem os melhores analistas do comportamento, que a profissão é regulamentada em 31 estados, que tem boas políticas públicas de atendimento ao autista, que analista do comportamento é uma profissão e psicólogo é outra profissão. Até as recomendações, as certificações internacionais nos Estados Unidos, que são várias, aceitam profissionais que não são psicólogos, desde que tenham boa formação em análise do comportamento. Então, meus amigos, é isso. Briguem com seus médicos, informem os seus médicos, orientem os seus médicos e briguem com os planos de seguros de saúde quando vocês entenderem que é conveniente. Não estou mandando ninguém sair brigando. Quando entenderem que é conveniente.
E aí consultem advogados das vossas confianças, etc. Beleza? Analista do comportamento é uma profissão, psicólogo é outra. Beleza? Um abraço.